Olá, tudo bem? Paz, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa reflexão, com base em um texto da meditação de 17 de fevereiro, cujos capítulos na leitura do dia são Marcos 15 e 16 e Êxodo 28, certo? Acompanhe comigo, se você puder, Marcos, no capítulo 15, Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 15, a partir do verso 6 a 15. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso, qualquer que eles pedissem, e havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faças daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Muito bem. Hoje quero tratar com você sobre o perigo do saboroso caramelo. Talvez você se pergunte assim, mas que título é esse? Que proposição é essa para reflexão? É simples, você já vai entender. Tem uma frase atribuída ao chamado príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, que diz o seguinte, a frase, abre aspas, não somos o caramelo da terra, somos o sal da terra. Algo que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. Repetindo, não somos o caramelo da terra, somos o sal da terra, algo que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. Talvez nesse exato momento, você e eu, nesse dia, estejamos mais para o caramelo da terra do que para sermos sal da terra. Mateus 5,13, Jesus nos advertia: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Essa é a questão. Porque muitas vezes nós temos sido aqueles que não têm salgado o mundo. Numa tentativa de sermos agradáveis ao mundo, a sermos um saboroso caramelo ao paladar das pessoas, inclusive dentro da família, inclusive entre os irmãos, nós, na vizinhança, no trabalho, nós deixamos de confrontá-los para que nós fiquemos bem. Nós, por vezes, acabamos, por sermos parecidos,
com aqueles que não estão em Cristo do que, na verdade, nós sermos cada vez mais parecidos com Jesus. No contexto, nós vemos aqui, de uma forma intensa, não é que foi um pedido qualquer não, de forma intensa, eles clamavam, e depois cada vez mais, a multidão pedia para que alguém fosse solto de costume. A lógica seria pedirem para soltar quem não havia cometido crime algum, era lógico. O texto é claro em dizer que Barrabás ele foi preso com outros amotinadores e tinha assassinado uma pessoa naquele motim. Jesus era o justo. A lógica seria eles pedirem que Jesus fosse solto, mas eles preferiram matar o justo e dar fôlego de vida ao assassino. E eu muito nos enxergo nessas cenas. Quando nós desconsideramos que Jesus morreu por causa de nossos pecados, no nosso lugar, e deixamos de mortificar a carne, trazendo à tona a nossa natureza caída, pecaminosa. Barrabás, ele representa a nossa velha vida. Barrabás representa nossos desejos. Barrabás representa as nossas vontades. Barrabás representa as nossas ambições. Barrabás representa o nosso pecado. E aí, a quem nós queremos satisfazer, fazer um agrado, fazer uma média, açoitando e crucificando a Jesus enquanto soltamos a Barrabás? É a nós mesmos que queremos agradar? É aos familiares? Aos irmãos em Cristo? Ao pastor? Aos amigos? Aos que se dizem amigos? Aos que nos iludimos achando que são amigos? A quem nós queremos agradar? Aos colegas de trabalho? Ao chefe? Ao patrão? Aos colegas da escola? Aos professores? Às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais? Não se engane. Lucas 6:26. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Não mude a prioridade. João 12, 42 e 43. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Não mude a prioridade. Você fica preocupado, talvez, em receber a glória dos homens. Fica preocupado se vai ficar bem na situação, se não vão falar mal de você. Não seja inocente. João 15:19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. É simples assim. E eu me lembrava, enquanto estava escrevendo aqui, eu me lembrava de Adão, que deu ouvidos a Eva, preferiu agradar a Eva do que agradar a Deus. Eli, que dava ouvidos aos filhos de Hofni e Finéias, desagradando a Deus. Acabe, rei de Israel, que dava ouvidos à sua esposa, a uma rainha pagã, Jezabel. Salomão, que deu ouvidos às suas diversas mulheres e construía e edificava templos pagãos às entidades que elas adoravam. Arão, que deu ouvidos ao povo e preparou ali o bezerro de ouro.
Olha, agradando o outro, o mal prevalece. Atos 12, versos 1 a 4. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Agradando o outro, a verdade ela é distorcida. Gálatas 1, 9, 10. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, maldito. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Agradando o outro, Cristo não é honrado. Efésios 6, 5 a 7. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Não queira, então eu não vou ficar fazendo um agrado ao outro no que vai contrariar a fé. Mas então eu vou agradar a mim mesmo. Não queira agradar a si mesmo, mas edifique o outro. Romanos 15, 1 a 3. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Ok? Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Edifique o outro. Agrade o próximo no que é bom para a edificação. Agrade o próximo, não queira agradar a si mesmo, mas dê bom testemunho. Tiago 2, 9 e 10. Exorta os servos a que sujeitem a seus senhores, e em tudo o agradem, não contradizendo nem defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Não queira agradar a si mesmo, mas não sirva de tropeço na fé. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 32 a 33. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. E principalmente, agrade a Deus. Como não agradando a Deus? Não ficando na carne, Romanos 8, 8 a 10. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Agrade a Deus, não se embaraçando, 2 Timóteo 2, 3 a 5. Tu, pois, sofres aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente.
Agrade a Deus, tendo fé. Hebreus 11, 5 e 6. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E ainda, agrade a Deus crescendo espiritualmente. 1 Tessalonicenses 4:1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que possais progredir cada vez mais. Outra, faça isso também andando dignamente, agradando a Deus, andando dignamente. Colossenses 1, 9 e 10. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Agrade a Deus praticando a justiça. Hebreus 13:16. E não vos esqueçais da beneficência em comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Agrade a Deus também permanecendo na graça. Hebreus 12:28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Como então nós não sermos esse perigoso caramelo saboroso? Versículo 15. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, não deu ouvidos à multidão. Talvez a multidão das circunstâncias, das adversidades, do pecado, estão ali toda hora no seu ouvido. Mas o que você precisa fazer é você se sujeitar a Deus e ser guiado pela sua voz, dar ouvidos ao Espírito Santo. Segundo, não busque a glória do homem. A glória é de Deus. Terceiro, não crucifique novamente a Cristo. Eu vejo no texto, quando o texto diz aqui, então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Não dê ouvidos à multidão, não busque a glória do homem e não crucifique novamente a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.